Aqui, treinador Alan Lima, Leandro Vieira, Albuca. Fala aí, galera. A gente vai estar com uma proposta nova para vocês, lançar algumas ideias aí da literatura. Lembrando que a literatura ela é sempre controversa, né? A gente consegue provar qualquer coisa dentro da literatura. A gente vai lançar algumas ideias que a gente acredita, né? E é interessante até depois a gente ver os comentários dessa exposição, porque a gente só consegue identificar realmente o que é bom e se é bom o nosso argumento quando a gente tem um argumento ou um contraponto à altura, né? A gente só consegue identificar o azul do branco, por exemplo, porque há uma diferença entre os dois. E com isso a gente consegue identificar melhor e definir melhor ambos os lados. Então, a gente vai tecer hoje, falar sobre economia de movimento, né? Essa é a pauta que a gente vai colocar hoje. A gente vai fazer uma exposição bem sucinta, em torno de 15 minutos, onde a gente vai abordar alguns temas, né? Principalmente aí os indicadores fisiológicos, né? Que é uma baliza geral para a gente entender o que a gente vai expor, né? Que aquelas pessoas que estão assistindo que não são da área, às vezes são atletas, são curiosos e tal, mas só para ter uma ideia geral. E depois a gente vai destacar como a gente entende a economia de movimento, né? Como é que a gente distribui ela, divide ela, segmenta dentro do treinamento para a gente conseguir desenvolver essa habilidade. Tá? Então, eu vou deixar o Albuca e o Leandro falar um pouco sobre a importância da economia do movimento e a gente vai desenvolvendo as ideias a partir daí. Pessoal, só rapidinho, a nossa intenção é estar agora com a frequência, pelo menos semanal, de estar fazendo um vídeo, abordando um tema aí que a gente acha relevante e estar tentando aprofundar esse tema a partir do que a gente enxerga na literatura e que a gente vê até empiricamente, né? Como atleta e como nossos colegas e atletas de alto rendimento. Até Então, qual é a nossa importância? Qual a importância? Só te interrompendo, Albuca, um pouco, até porque não faz sentido para a gente ter um embasamento teórico, empírico, teórico de uma literatura Científico, densa, muitas vezes, que ele não é aplicável, né, à prática. Então, ele perde a finalidade, porque a Exatamente. literatura, o desenvolvimento de pesquisa, ela não é um fim em si mesmo, né? Ela é um meio, um produto pelo qual a gente consiga validar a prática. É Seria isso mais aí. uma explicação. Pessoal, o que acontece? O atleta de endurance, não só o triatlo, de maneira geral, ele tem três aspectos que eles são muito importantes ser trabalhados, né? Que é importante que ele tenha. A capacidade aeróbica, que se traduz no VO2 máximo, o seu limiar anaeróbio 2, né? Em que velocidade ele atinge o limiar anaeróbio 2. Então, quanto mais próximo esse limiar anaeróbio 2 estiver do VO2 máximo, que é o máximo que ele consegue fazer, melhor. Então, isso aí é o tradicional. Todo mundo já sabe disso, aí desde sempre se fala isso. Só que o que todos os atletas estão desenvolvendo e procurando melhorar é a economia de movimento. Então, e é o grande diferencial, que está fazendo um atleta que tem o mesmo VO2, que tem limiar anaeróbio 2 também elevado, próximo do VO2, o outro só que está ganhando bem à frente. É a economia de movimento. Então, aí agora a gente vai abordar a questão da economia de movimento. Como se traduz isso, né? O que seria essa economia de movimento? E só para a gente entender um pouco, para a gente conseguir enquadrar isso dentro da nossa modalidade, o triatlo, ele tem várias submodalidades, não sei se a gente pode chamar assim, que seria o Ironman, o triatlon standard. Então, quando a gente fala de aproximar o limiar 2 do VO2, a gente está falando de um triatlon mais de intensidade, né? Um Isso. triatlon mais standard. Quando a gente fala de triatlon em limiar 1, que seria aquele primeiro limiar, quando a gente sai da zona, quando a gente começa a entrar no steady state, a gente fala mais de um triatlo de endurance, né? Do meio Ironman, do Ironman, né? Só para a gente contextualizar um pouco isso. É que tem várias denominações na literatura, né? O limiar 1, mas normalmente falando do limiar 1, do limiar aeróbio, que é essa parte um pouco que o treinador Alan comentou, do atleta de endurance de longa distância, e tem o limiar 2, né? Então, como você treina muito no limiar 1, um pouco acima do limiar 1, você empurra esse limiar 1 para a direita. O que é empurrar? Você atinge esse limiar 1 com a velocidade mais alta. Antes de chegar nessa velocidade, você não atingiu o limiar 1.
você empurra para a direita. Se você atingir esse limiar 1 é 15 km por hora, mas você fica treinando sempre a 15,5, a 16, você começa a empurrar para a direita. Então, existe esse viés da economia de movimento fisiológico. Você treinando naquela zona, você vai ficando cada vez mais econômico, na mesma velocidade. Então, esse é o primeiro... Isso, perfeito. Só ressaltando que isso é o princípio da adaptabilidade, né? Um dos 7 princípios que a gente tem na educação física. Né? E esse princípio da adaptabilidade, que seria, por exemplo, amplitude de diâmetro, de diâmetro de veias e artérias, capacidade de pressão sistólica e diastólica, síntese fortalecimento de mitocondrial, músculo cardíaco, ritmo sinotrial. Então, a gente tem todas essas adaptações que são justamente que vão fazer, que o corpo ele procura sempre um estado estável, que a gente chama steady state em inglês, que é o conforto, né? A região onde ele entra num ritmo onde ele não precisa se esforçar tanto para manter determinada, no exemplo que a gente está dando, determinada velocidade. Então, ele vai aos poucos, né, com várias sessões de treino, planejada com intensidades maiores, menores, repouso, alimentação, ele vai criando essas adaptações que vai exatamente dando a ele esta economia. Ele vai realmente ficando mais econômico, ele vai gastando cada vez menos para andar num mesmo ritmo. Né? Seria Deixa eu isso. até aproveitar que o Alan deixou a deixa da questão de quanto mais você treina nessa situação, mais você se adapta, né? Então, tem uma linha nossa da Drops, coisa nossa, que a gente lendo e entendendo que é o melhor. A gente tem muito essa questão da rodagem. O que é a rodagem? É volume. E a grande maioria do treino, no macrociclo, a grande maioria é focado no volume, é zona 2, zona 3, aeróbio. Né? E assim, até do 80-20, né? A questão do 80-20, né? E a minha minoria do treino é que é de autenticidade. Né? A gente enxerga que essa rodagem vai gerar essa adaptação que você vai ficar econômico. Existem 2 pontos que é interessante ressaltar, que a literatura amarra que você fica econômico na intensidade, vamos dizer assim, na zona em que você mais treina. Isso. Aí alguns podem até falar, mas então se eu treinar em zona 2 eu vou ficar lento. Por isso que existe aí o feeling do treinador, onde ele equilibra o treinamento para que ele empurre sempre aproxime esses 2 limiares percentualmente do máximo dele, que é o VO2 max. Esse é um ponto. Né? O outro ponto seria a questão realmente da lesão. Né? Muitos acreditam que o volume alto lesiona. Né? Então a gente, estudos recentes, 2019, 2020, a gente tem muitos estudos. Eu vi na pós isso agora, recente, na pós-fisioterapia, que as lesões elas estão muito mais ligadas à intensidade em si, né, do que ao volume quando há um desvio mecânico. Então, por exemplo, se eu excluir o gesto, se eu estou com um gesto que eu estou sentindo alguma dor nele e eu continuo empregando volume, executando aquele mesmo gesto, aumenta-se o risco de lesão. Então, nesse caso, não é o volume que vai lesionar o atleta, e sim o gesto incorreto. Né? A lesão ela provém geralmente de 2 fatores. Um seria o gesto incorreto e a outra a própria nutrição do tecido. Então, aí já seria uma parte nutricional, né? Um outro aspecto fisiológico, que seria a absorção de enzimas, absorção e produção de enzimas endógenas, exógenas, e a gente entra numa outra esfera. Tá? Mas só lembrar, quem treina com muito volume lesiona. Hoje não é bem assim. Né? A gente tem estudos que equilibram essa equação e isso se torna, puxando mais um dos princípios, não é à toa que são os princípios da educação física, que é a individualidade biológica. Tem atletas que lesionam com intensidade, tem atletas que lesionam com volume, tem atletas que não lesionam, tem atletas que lesionam com qualquer... Então, assim, né? Aí essa proximidade entre o treinador e o atleta cresce de importância. Mas voltando lá à economia fisiológica e agora mecânica, né? Porque o nosso tempo está exíguo aí. Tá, então o outro viés, né, é a economia mecânica, né? Então, o que é economia mecânica? Aquele meu movimento, ele tá tão eficiente que eu gasto pouca energia executando. Acho que a melhor maneira de exemplificar isso é a natação. Se eu tenho um gesto do nado muito eficiente,
eu não preciso de tanta energia para fazer a mesma metragem. Então, meu gesto, eu estou encontrando o caminho mais fácil, estou puxando da maneira correta, no ângulo correto, com minha rotação de cintura escapular adequado, batida de perna certa, sem o quadril estar entrando, ou seja... Posição de streamline, né? Isso, ou seja, o movimento mais eficiente possível. Então, a economia de movimento tem esses viés. Aí, poxa, a gente vai agora abordar, a gente abordou já na economia de movimento com relação fisiológica, como adquirir isso e como adquirir essa parte da economia de movimento. É simples, é o famoso educativo, né? E atuar exatamente, poxa, qual o principal problema, onde eu posso melhorar mais, e sempre tendo educativo, né? Aí, aproveitando, né, a gente pensa o seguinte, quando a gente divide os esportes em dois grandes grupos, se a gente pudesse fazer isso, que seriam os cíclicos e os acíclicos, né? Os cíclicos, aqueles que têm repetição de gesto, como é o caso da corrida, natação, remo, ciclismo. Esses esportes cíclicos, a gente costuma, né, de forma geral, costuma treinar menos exercícios de coordenação do que, por exemplo, os esportes acíclicos. Futebol, você vê os atletas de futebol, de vôlei, fazendo muitos educativos, pliometria, exercício de coordenação com aquelas escadas no chão, né, TRX e tal, e tal. E, no entanto, por exemplo, o treinador de futebol, ele vai lá, bota o cara para bater 50 faltas no dia, só que no jogo ele bate uma falta, ou 100 pênaltis, e quando que ele vai bater um pênalti? Então, assim, e a gente que deveria executar um exercício de coordenação muito mais refinado, por quê? Porque a gente vai repetir aquele gesto milhões de vezes realmente. Então, acho que ninguém parou para pensar quantas passadas você dá na corrida. Exatamente, quantos ciclos de braçada, Então, se eu melhorar um pouquinho, um gesto, uma repetição, olha quão exponencial se torna esse meu ganho, né? Então, a gente está falando aqui de gesto motor, tá? Então, se eu melhorar a minha biomecânica em determinada fase do ciclo, quanto que isso não me ganha? Então, nós dos esportes cíclicos, a gente deveria se preocupar muito mais com os exercícios educativos do que a gente se importa hoje, né? Isso é um fato, assim, a gente tem isso bem claro na Drop, isso aí, pô. Isso. E agora um ponto que é polêmico, mas a gente tem uma boa base, uma base sólida sobre isso, que seria referente aos ciclos de braçada, a cadência de passada ou a cadência de pedalada, que a gente defende na Drop, sempre uma cadência alta, por sermos oriundos aí de um esporte aeróbico, né? Então a gente entende que a maior valência comum entre os atletas da nossa modalidade é sim a capacidade aeróbica, né? A gente reforça esse ponto. Por quê? Para que o atleta ele possa usar da principal valência dele. Quando você bota um cara, vou entrar logo na ferida, né? Quando a gente bota um atleta para pedalar Big Gear, ou, né, o pedalada pesada, ok, isso em fase de treinamento, em pontos no treinamento para ele desenvolver de repente uma força específica, uma resistência à força, a um treinamento específico numa prova que ele vai fazer, que tem uma subida, enfim, onde a cadência dele não vai conseguir manter tão alta, ok. Agora, gerar adaptação para que ele só consiga pedalar pesado, hoje em dia, com a capacidade que nós temos aeróbica e a neuromuscular, o peso dessa balança ela é controversa. Mas alguns vão falar, tá, mas aí quem pedala pesado tem uma demanda energética menor. Ok, concordo. Só que até que ponto isso é relevante no nosso esporte? Pensa comigo. Nós não temos nenhuma negligência, não temos nenhuma impossibilidade de alimentar e hidratar. Então, a demanda energética ela é facilmente suprimida aí pelos nutrientes, pelos hidroeletrolíticos, pela suplementação que o atleta leva, pela prova. A prova oferece pizza, Coca-Cola, bolo. Então, a demanda energética ela é suprimida. Agora, em contrapartida, quem pedala, por exemplo, numa cadência mais baixa, ela tem um fator limitante que isso é inegável, que é, por exemplo, a fadiga periférica, né? A depressão neuromuscular. Exatamente. Quando isso acontece, já era, a gente não consegue recuperar. Por quê? A gente microlesou tanto aquilo ali, a gente fez tanto esforço neuromuscular, que a gente exige um repouso de
dependendo, sei lá, 72 horas, 48 horas, é lógico que isso é individual, mas não recupera para a prova. E quando a gente entra num ciclo de braçada mais aeróbico, mais rodado, numa passada mais frequente, realmente aí acima de 180 ou em torno de, né, ou numa cadência acima de 100, acima de 95, né, a gente sabe hoje que a literatura, né, diz que a cadência ideal é em torno de 90, uma cadência de prova ideal é em torno de 90, 95, mas se a gente jogar para cima, por exemplo, se a gente pegar os caras do Tour de France, é outro esporte, mas a fadiga periférica é a mesma. O que impede, por exemplo, um atleta de correr uma maratona num ritmo de 100 metros não é a capacidade aeróbia dele. Também, né? Também. Mas é a fadiga periférica. O atleta de Ironman, por exemplo, de endurance, de uma modalidade mais longa, a capacidade aeróbica dele é tão grande que o que vai impedir ele dele andar em limiar 2, por exemplo, limiar 1, é justamente o excesso de microlesão, o excesso da fadiga periférica, dada a carga neuromuscular. Em essencial, a carga é excêntrica, né? Que é outra coisa que a gente não faz. Exatamente. Né? Nos nossos exercícios. Mais muscular é excêntrico, né? Por exemplo, o que depleta numa corrida não é a força que você faz para propulsão, e sim a carga de absorção em movimento, a freada até o movimento, né? Quando você toca o chão, aquela força que você freia, entra em V0 e vai. Por quê? Porque o nosso corpo ele é essencialmente vocacionado a cargas concêntricas. Né? Então a gente deveria até um outro ponto a gente se debater, lógico. Provavelmente a gente vai ouvir vários comentários aí, é interessante ouvir os contrapontos, como eu falei no início, né? O treino em carga excêntrica, que é dificílimo de fazer fora da atividade específica. Por exemplo, se a gente levar isso para uma academia, como é que eu treinaria movimento excêntrico? Eu colocaria carga supramáxima, né? Aquela carga que eu não consigo fazer mais do que uma repetição, eu teria que ter 2 pessoas me auxiliando, solto o peso e eu vou resistindo até o máximo que eu conseguir, volta de novo. Solto o peso até o máximo que eu conseguir, volta de novo. Quem consegue fazer isso hoje? Atletas profissionais, né? Pessoas que têm... A gente não consegue, mas esse eu visualizo hoje, a gente da Drop visualiza isso como o estado da arte, né? Então, só a título de elucidação, essa economia mecânica, ela corrobora com a carga fisiológica. Só reforçar essa questão da cadência alta em todas nas 3 submodalidades, né? A intenção toda, só reforçar o que o Alan já falou, o professor Alan já falou. A ideia toda é que nós somos 3 modalidades, né, gente? Então a gente está sempre pensando, tem que pensar na posterior, a gente não pode pensar numa modalidade isolada. É o triatlo, então você tem que preocupar no efeito que naquele momento, o efeito que você vai ter para a prova, para a submodalidade subsequente, né? Então, poxa, o efeito residual, o termo é esse, o efeito residual de pedalar, por exemplo, pesado, para a corrida é muito grande. Por mais sua energia é menor, beleza. Mas o efeito residual, você está quebrado para correr depois. Porque sua carga neuromuscular é muito alta, você está destruído. Né? Como a Alan exemplificou. Agora, outra coisa interessante do RPM alto é que acontece. Muito triatleta, isso é normal. O triatleta começa a treinar já com uma certa idade. A grande, assim... Ele é oriundo de outra modalidade, né? Então, aí, você vai, às vezes, ninguém treinou as 3 quando era na infância. Então, a mecânica sempre vai ter algum problema. Então, como dirimir um pouco isso? Educativo, a gente comentou aqui, mas se você aumentar a cadência, a frequência, você diminui aquele efeito daquele gesto errado. Ainda tem essa defesa também, tá? Perfeito. Então, fica aí resumindo, né, da economia de movimento que a gente defende, a gente já explicou, né, o volume alto, a rodagem, e a questão da cadência alta. Beleza? Pessoal, a gente vai... o vídeo vai ficar aí no Instagram, né? E fique à vontade de fazer perguntas, né? Vai estar sempre disponível. Independente de ser da Drop, de ser educador físico, a gente está disponível. Curioso. Isso aí. É isso aí. A ideia é justamente divulgar o conhecimento, né, cara? E ter o debate justamente para construir uma ideia, né? Exatamente, debater para construir, né?
Isso aí. Beleza, gente. Um abraço a Obrigado, todos aí. pessoal. Bons treinos. Valeu. Valeu, Alan. Abraço. Valeu, abração. Obrigado, Leandro. Valeu. Falou.